Uma boa noite a todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos em mais uma live do Nova Era, esta casa de estudos, de auxílio espiritual e de muito carinho. Eu convido a cada um para que coloque ao seu lado um recipiente com água, um copo, uma garrafinha, ok? Vamos então, meus amigos, meus irmãos, nos preparando para a prece inicial, acalmando os nossos corações, deixando toda a preocupação do dia a dia, as contas para pagar, e nesse momento, vamos abrir nosso coração para que possamos receber o Evangelho da noite. Eu convido a todos para que possamos trazer a imagem do Cristo Salvador. Rogamos a Deus, a todos os nossos irmãos que estão sintonizados nessa prece, que possam receber, através de fluidos revitalizadores, dentro do processo respiratório, para que o equilíbrio haja no corpo físico e no espiritual. Rogamos também por todos os presídios, por todas as creches, por todos os asilos, por todos os nossos irmãos que vagam pelas ruas, pelas estradas, por todas as mamães que os seus filhos já partiram, por todos os nossos irmãos que estão partindo através desta pandemia ou de qualquer outra enfermidade, que possamos orar pelos seus familiares. Também rogamos pelo mentor do nosso irmão Figueiredo, que o auxilie no Evangelho da noite, e que a paz e o amor do Mestre Jesus estejam em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Meus amigos, estar com vocês é um momento de paz e harmonia. Eu trouxe para a nossa reflexão de hoje, para o nosso Evangelho, o tema: a energia da consciência e o poder das palavras. A energia da consciência. Mantenha a sua consciência íntima, porém não fragmentada. É de maior importância para a sua saúde, relações de sucesso na vida e felicidade, que você entenda a verdadeira natureza da consciência de Deus, assim como da sua própria consciência única. Você deve compreender plenamente que o que você pensa, sente e faz é uma energia de consciência que forma o tecido de todas as suas experiências na vida. É a força motora por trás de tudo aquilo que acontece. É o terreno sobre o qual você constrói a sua vida e é o reservatório de força que dá ímpeto ao seu cotidiano. É tudo que você é, da sua alma, neste momento presente. É tudo que você pode ser e fazer neste preciso momento. O estado de sua consciência limita ou promove seu bem-estar. Portanto, meus amigos, da sua consciência, o grau do seu conhecimento espiritual, reflexões, decepções, crenças, padrões de comportamentos, suas qualidades naturais e morais são o seu tesouro, aquilo a partir do qual você constrói sua vida. Você somente pode construir sobre aquilo que é agora. E o que constrói baseia-se nos elementos de sua consciência, nada mais. Portanto, como centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo estão descobrindo agora, se você quer mudar sua vida,
deve primeiro mudar a sua consciência. Quando vai dirigir um carro, se você for sensato, se certificará de que ele esteja funcionando bem. Claro, cada detalhe que contribua para o perfeito funcionamento do seu carro deve ter sido verificado, tal como a bateria carregada, os cabos conectados, os faróis funcionando, o tanque de combustível cheio, etc. Do mesmo modo, para ter uma vida feliz e de sucesso, diariamente, deve-se tomar o maior cuidado com os vários componentes e facetas da sua consciência. Lembre-se de tentar evitar a crítica e o julgamento, uma vez que são destrutivos para os outros, pois no final nos encontraremos em uma linha de fogo semelhante, com certeza. Tente controlar sua raiva, buscando em sua mente as razões pelas quais o alvo da sua ira, a pessoa que você está com raiva, se comportou de tal maneira. Procure saber por que ela se comportou assim. E isto vai desarmar, vai minimizar sua raiva, com certeza. Procure encontrar tendências amáveis em todos. E todos que encontrar durante o seu dia. E se agir de forma contrária, sem saber, você estará irradiando a energia de consciência agressiva que será captada e certamente afetará os outros. Bem, meu amigo, é possível que você já conheça esses aspectos da consciência, claro, mas agora eu quero lhe falar sobre os perigos de fragmentar a sua consciência. Isto acontece até quando conta uma mentira inofensiva. Agora, uma mentira mais grave é um surto horrível para a sua própria consciência e para a consciência do seu ouvinte. Talvez você pense que isso não traga nenhuma consequência, mas quando você mente, envia um feixe de consciência falsa sobre o qual você espera que outras pessoas construam as suas respostas. Esta alteração em sua consciência, uma vez que você sabe que mentiu, cria buracos no tecido da sua própria consciência. E quando há buracos em sua consciência, há uma falha na força vital que você usa em suas atividades e objetivos, assim como a desordem na consciência que o mantém saudável e feliz, caso seja usada corretamente. Até na sua maneira de se comunicar, isto provocará uma perda da vitalidade e da certeza essa que aqueles que dispõem de uma consciência íntegra e saudável podem transmitir ao falar com os outros, até mesmo quando deixa uma mensagem na secretária eletrônica. Uma consciência saudável é criada ao tratarmos os demais como gostaríamos de ser tratados. Portanto, cumpra suas promessas ou providencie para que a quebra de uma promessa não cause indevida frustração e infelicidade ou dificuldade. Diga a verdade de tal maneira que o seu ouvinte não se sinta ofendido. O amor sempre encontra uma maneira de fazer isso. Não invente histórias para se passar por herói ou vítima. Não exagere de nenhuma maneira com a situação, para que nenhuma pessoa saia com uma mentira em sua mente. Isto pode ser mais prejudicial a elas do que você possa imaginar. Jamais seja você a causa do tropeço ou da queda de outro. Faça com que tudo que você pensa, diga e faça
seja uma unidade harmoniosa, orientada em sua mente e no coração pelo amor e pela preocupação com o bem-estar de todas as outras pessoas. Desta maneira, meu amigo, você cria os fundamentos de uma vida plena e feliz para si mesmo. Você cria o tipo de consciência que facilmente se sintoniza com a consciência divina. Então, os milagres acontecem. Se o seu sucesso não vem, examine a sua consciência. Você mantém a sua palavra? Pois as palavras são poderosas, portanto, leve-as a sério. Por falar em palavras, meus amigos, disse Jesus, o Cristo, quando aqui esteve como Jesus: nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. E também disse Jesus que pelas nossas palavras seremos justificados e por elas seremos também condenados. Mateus capítulo 12, versículo 37. Por falar em palavras, você sabia que as palavras têm poder? Sabia disso? Então vamos conversar sobre isso. Sim, meu amigo, elas têm poder positivo ou até negativos. Então, aproveitando este momento em que estamos falando sobre a energia da consciência, que é a fonte das palavras, que tal falarmos sobre palavras mágicas? Outro dia, assistindo a tantas palestras de um ser iluminado, conhecido como Anés de Guimarães, me deparei com essa linda mensagem sobre o poder das palavras positivas. Ela vai dizer: algumas expressões funcionam o cérebro e influenciam nossas ações. Você precisa ver que tipo de palavra e de ações você usa no seu dia a dia, porque isso define o seu universo. Então, eu vou listar para vocês uma dessas palavras. O ainda, por exemplo. O ainda é uma palavra positiva, porque ela abre muitas possibilidades. Por exemplo, eu não tenho carro ainda. O que está implícito nisso aí é a ideia que você ainda vai ter aquele carro. Se você introduzir o ainda, quando pensa em coisas que deseja, ao invés de dizer, eu desejo uma casa, eu queria isso, eu queria aquilo, diga simplesmente, ainda não tenho uma casa, ainda não consegui uma promoção. Significa que existe a possibilidade de você conseguir o que almeja. Quando você coloca o ainda dessa forma, toda a sua estrutura cerebral cria a química adequada para que isto aconteça de verdade. Você tem que tomar alguns cuidados, não usar o ainda numa conotação do tipo, tem tanto assalto e ainda não foi assaltado. Assim não. Não faça isso, meu amigo. Então, tomando os devidos cuidados, ainda é uma palavra maravilhosa para construir possibilidades. Tentar. O tentar é um verbo que você tem que abolir da sua vida por completo. Elimine-o de vez. Tentar. Vou tentar. É uma frase declarada de que é possível tentar, mas muito difícil de conseguir realizar. Compreende? Então, quando você diz vou tentar, já coloca uma série de empecilhos emocionais no acontecimento. Mas então o que devo usar? Você pergunta para mim. Use, por exemplo, vou experimentar. Experimentar é um ótimo verbo, pois inclui ação, inclui curiosidade, possibilidades. Experimentar, né,
é um substituto perfeito para, por exemplo, eu vou substituí-lo como experimentar, pois é muito mais eficaz. Logo, quando você diz, vou experimentar ou experimentarei, o que acontece? Você não nega totalmente a possibilidade, mas você coloca o cérebro num estado receptivo à experiência. E aí, a possibilidade de você realizar isso, após o experimentarei, é muitas vezes maior do que vou tentar. Vou tentar propicia inércia, vou experimentar ou experimentarei, propõe futuro, possibilidade concreta de acontecimento. Então, substitua totalmente. Vou tentar por experimentarei ou vou experimentar. Pois essa segunda expressão é muito mais dinâmica. Uma expressão bloqueadora, paralisante, que tira e retira toda a energia necessária para a ação é: a expressão é difícil, essa é forte. Elimine do seu vocabulário a expressão é difícil. Substitua por é desafiante, é um desafio, complexo, ou outra palavra positiva. Essa simples troca abre uma nova possibilidade de sucesso para você. Pense nisso. Bem, essas outras que falarei daqui por diante não é para eliminar, mas para mudar simplesmente o tempo verbal. Aí você pergunta, como assim mudar o tempo verbal afeta? Sim, muito, meu amigo. Então, você gostaria, poderia usar esses verbos no futuro do pretérito? Distancia você do objetivo. O tempo é uma visão humana, pois no universo o tempo é infinito e indefinido. Dessa forma, quando você coloca algumas coisas nestes termos, você está distanciando seu objetivo. Então, quando você diz eu quero, eu gosto, o universo entende que é uma coisa imediata. Você gostaria, passado, algum dia, quem sabe, pode ser. Cada mês vai aumentando, distanciando o seu objetivo. Pense bem sobre isso. O cérebro não sabe a diferença entre a experiência real e aquilo que você cria em sua mente. Entenda que o universo não tem pressa. Então, quando você diz eu gostaria, pode ser daqui 10, 20, 30, 40 anos. Entretanto, quando você diz eu gosto, eu quero, são processos que diz, mesmo que não tenha acontecido ainda, na sua mente há uma possibilidade concreta de que isso venha a acontecer. Hoje ou amanhã, quem sabe, mas acontecerá. Você cria a dinâmica interna para tornar aquilo possível e real. Uma outra palavrinha, mas, é uma conjunção adversativa. Quando estudamos o mas, seguido da vírgula, sabemos que na frase seguinte, você vai dizer algo que contradiz a frase anterior. Então, se você quer conhecer uma pessoa, espere depois do mais. Não é assim? Só conhece a pessoa depois do mais. O mais só avisa o que foi dito até aquele momento, mas enfatiza o que vem depois. Então, muitas vezes você ignora o que vem antes do mais e firmemente no que vem depois. Espere aí, o mais existe, é importante desse jeito? Sim, claro, vou te informar. Se você quiser o mas, usar o mas, o porém, um todavia, que tal inverter? Vamos ver um exemplo? Normalmente a gente diz uma coisa negativa para em seguida contradizer com a negativa, não é isso? Pois bem, vem a crítica depois. Nesse caso, qual é o ideal? É simples, meu amigo. Você normalmente diz, era isso, porém, mas é aquilo. E é uma coisa negativa, não é assim que se faz sempre? Vamos inverter. Primeiro uma negativa e depois uma positiva. Você vai dizer, ele é superficial.
mas é inteligente e capaz, olha aí. Assim você evita o julgamento, então você diz a crítica e afirma uma coisa que você realmente pensa sobre ela. E isso que as pessoas vão escutar e gostar, inclusive. A crítica existe de início, há aquele choque. Mas ela é muito inteligente, ela é muito capaz. Olha a sensação boa que a pessoa vai ficar. Como depois do mais, as pessoas entendem que o que vem é importante, a pessoa que ouve a crítica assimila melhor quando você, após o mais, afirma o positivo. Porque é o que fica no final. Essas palavras nunca, jamais, são expressões que restringem a realidade. Pense bem. Primeiro, fica muito longe do seu objetivo. Você não pode definir se isso vai acontecer ou não, você não sabe. Logo, nunca, jamais é uma inverdade, porque nós não controlamos o tempo e a realidade tão perfeitamente para fazer essa afirmação. Sugiro que elimine o nunca, jamais e diga, ainda não, ou quem sabe. Não diga nunca, jamais. Se alguém lhe disser, um dia você vai fazer isso, responda, quem sabe. Você atenua. Não cria esse impacto negativo do jamais. Percebeu? Outra palavra. Essa não é uma palavra que você não vai usar. É a palavra não. O cérebro não registra o não, como negação. Quando for acompanhado de uma imagem, preste atenção. Se for acompanhado de uma imagem, o cérebro não registra a palavra não, a expressão não. Se eu disser, não pense no gatinho, qual a primeira coisa que você vai pensar? No gatinho, não é isso? Portanto, o não é simplesmente ignorado quando acompanhado de uma imagem. E isso cabe em muitas pessoas. Por exemplo, quando a pessoa diz, não vou gritar com minha mãe, automaticamente essa pessoa vai fixar em sua mente a imagem da sua mãe gritando. Não é isso? Então, cada vez que você se refere a um não, acompanhado por uma imagem, o cérebro não vai registrar essa negação. Lembra, você diz que não vai gritar como a sua mãe, mas visualiza a imagem da sua mãe gritando e acaba por gritar tal qual sua mãe. É sério. Provavelmente fará isso constantemente, porque você está reforçando, através da imagem, aquilo que você não quer. Então quer dizer que o não funciona nunca? Não é bem assim. Sim, ele funciona. Basta que se faça uma afirmativa simples, do tipo, não vou, não quero, não faço. Pronto, simples assim. Então o não é para esse tipo de ação direta, e não do tipo, não quero pensar como fulano, porque aí você acaba de fazer isso, pensou como ele, trouxe a imagem dele. E se eu quero negar uma situação? Você me pergunta. Bem, você não vai fixar que não quer, fixa o que você quer. Eu quero ser assim, eu penso ser assim, ou visualiza a pessoa positiva. Por exemplo, eu quero ser como Sócrates, eu quero ser como Haroldo Dutra. Espere aí, você está dizendo sim? Sim, estou. Mas é muito melhor dizer que eu quero pensar como Sócrates do que não quero ser como meu pai, porque a imagem do meu pai, atrelada ao não, fixa o que você não quer ser. Entendeu? O não é registrado somente como coisa simples. Portanto, nós devemos cuidar muito bem das palavras que nós usamos, porque as palavras são mágicas. Elas podem sim mudar a nossa realidade. Elas podem sim mudar o nosso futuro. Por que você não experimenta? Experimenta fazer uma filtragem nas palavras que você usa. Use palavras positivas. Enfatize sempre a sua potencialidade. Nós somos livres quando nos permitimos ser livres. Nós podemos realizar o bem, o amor que nós quisermos, porque no livro dos Espíritos
nós podemos fazer o que quisermos. Só depende da nossa vontade. Pode o homem, mediante seu esforço, domar suas tendências negativas? A resposta é sim, mediante um esforço muito insignificante. O que vos falta é vontade. Mais ou menos por aí. Costuma tornar-se complicado porque as pessoas acreditam piamente que não podem mudar. Muitos de nós somos assim, eu sou um desses. Fala que podem, mas não conseguem. Até porque as palavras que elas usam no contexto costumam ser muito negativas. Mas e o que é vontade, você me pergunta? Vontade é uma decisão. Quando é então que nós tomamos uma decisão? Quando é que você decide que tem vontade de comer brigadeiro? Quando você pensa no brigadeiro. Se você nunca pensar na sua vida em um brigadeiro, não vai sentir vontade de comer brigadeiro. Certo? Então, se a mudança depende da nossa vontade, o que é necessário para ter essa vontade? Pensar nisso, naquilo que você quer fazer. Agora, se nós usarmos as palavras a nosso favor, a realidade estará a nosso favor, porque as palavras constroem realidades. Então, experimente dessa forma. Eu sou. Eu experimento, é fácil, eu desejo, eu consigo, eu posso. Nunca use as antigas, que não vou nem citá-las agora, dizendo eu sou alguém de sucesso, eu sou alguém de futuro. Você pode conseguir o que você quer. E se você pensar corretamente, pense com palavras que te ajudem, conhecidas como palavras de poder, como diz Anete Guimarães, ou como falamos hoje, palavras mágicas. Então, amigos, para substituir algumas expressões no seu uso diário e veja a diferença que faz na sua vida. Viva, seja, aconteça, seja tudo que você quiser. Mas como é que a gente começa isso? Você vai me perguntar. Eu vou te responder, você começa agora dizendo eu sou, eu posso, eu consigo. E o universo vai ajudar você a conseguir aquilo que você deseja. E pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? Sim, mediante um esforço muito insignificante. O que vos falta é vontade. E o que é necessário para ter vontade? Pensar nisso. E se você pensar usando palavras mágicas, a mágica vai acontecer na sua vida. Pense nisso. Que Jesus nos ilumine e nos dê muita luz para que possamos, ao agir e ao falar, usar palavras positivas, palavras mágicas. Muita paz, muita vontade e muita luz, meus amigos. Boa noite, meus irmãos. Antes de iniciarmos a nossa prece, a nossa vibração, gostaria de lembrá-los da necessidade da garrafa, de uma jarra com água, né, para favorecer a fluidificação da água, para aqueles que estão em tratamento de saúde, com problemas, né, de saúde física, é sempre aconselhável fazer uso da água fluidificada. Então, durante a nossa vibração, essa água será fluidificada. Então, providenciem a jarra, um copo, uma garrafa com água. Para complementar, antes de iniciarmos a vibração, eu acho que a prece é o maior exemplo de que as palavras têm um grande poder, né? Como nosso irmão Figueiredo acabou de dizer, acabou de nos explicar muito bem sobre a força das palavras. Então, a prece, de fato, é o maior exemplo disso, porque toda vez que colocamos palavras
do bem na nossa prece, nós recebemos isso como retorno. Então, meus irmãos, convido a todos vocês nesses instantes para que se acomodem tranquilamente onde estiverem, que façam um exercício de respiração, permitindo que o ar entre, circule por todo o seu organismo, retorne, trazendo as toxinas para fora. A cada movimento que permitimos que o ar entre e saia de nossos pulmões, estamos liberando as toxinas que nos trazem doenças, que nos trazem desequilíbrio energético. Então, nestes momentos, que a nossa mente possa entrar em sintonia com o plano espiritual, com os nossos irmãos da Casa Espírita Nova Era, com todos os demais irmãos da espiritualidade maior, que nesses instantes estão voltados para auxiliar a todos aqueles que conosco estão vibrando nesses instantes, pela recuperação da saúde física, vibrando para que a harmonia familiar possa imperar, vibrando para que a harmonia no trabalho se faça presente todos os dias, vibrando para que a nossa sociedade possa se tornar cada dia mais sadia, eliminando corrupção, eliminando intrigas, eliminando os dissabores do dia a dia, fofocas, maledicências, que nesses instantes todos nós também possamos vibrar pelo nosso querido planeta Terra, que nos acolheu com tanto amor e ainda assim retribuímos de maneira inadequada, não cuidando dele adequadamente. Vibremos pela recuperação de nossos rios e mares, pela recuperação de nossas florestas. Vibramos pela recuperação, purificação do ar que respiramos, que possamos ser agentes transformadores para que este planeta doente possa se recuperar, se tornar sadio novamente, que possamos entender que a nossa vibração contribuirá para a sua recuperação. Vibremos, meus irmãos, pelos nossos jovens que se encontram perdidos com a liberdade que alcançaram. Vibramos por estes jovens que precisam entender o que é de fato o amor, o que é de fato o respeito, que precisam assimilar o amor na sua forma mais profunda, o amor que traz a paz, o amor que traz a união, que traz a amizade, a fraternidade. Vibremos pelos nossos irmãos envolvidos na energia do suicídio. Que nossa Mãe Maria de Nazaré e toda a sua equipe possam envolver os irmãos, sejam eles encarnados ou desencarnados, orientando a cada um deles, demonstrando as inúmeras oportunidades que estão ao seu alcance, demonstrando aos nossos irmãos o quanto são amados, o quanto vão ferir àqueles que amam. Que os nossos irmãos possam se envolver com a paz de Jesus nesses instantes. Nosso Mestre, nosso Guia,
que sempre nos orientou, nos desejando harmonia, nos desejando paz interior, nos dando todas as diretrizes para que possamos conquistar essa paz e essa harmonia, que possamos colocar em prática os seus ensinamentos. Vibremos por todas as equipes médicas envolvidas no combate ao Covid, estejam na linha de frente ou não, sejam trabalhadores das mais diversas áreas, mas que estão envolvidos no atendimento aos doentes. Que Deus lhes dê a força necessária, que eles tenham a consciência da responsabilidade que assumiram, que possam usar o amor ao próximo como antídoto contra esta doença, contra este vírus, que possam doar muito do seu amor aos pacientes adoecidos, para que possam se recuperar o mais rápido possível. Vibremos mais uma vez por todas as casas religiosas, para que tenham as condições necessárias de orientar os seus frequentadores, os seus seguidores, sempre orientando e alertando da necessidade do amor, do perdão e da fraternidade, sentimentos capazes de nos transformar como seres humanos, como seres espirituais que somos. E, com certeza, essa transformação íntima reflete em todos aqueles que conosco convivem. Meus irmãos, vibremos por aqueles que se encontram perambulando pelas ruas, ou mesmo vivendo em casas extremamente paupérrimas, que têm a necessidade até mesmo do pão de cada dia, a necessidade da água, a necessidade de roupas, que não tem sequer uma cama limpa para dormir. Por esses irmãos nós vibramos nesses instantes, para que possam se transformar conforme a orientação do Evangelho de hoje, utilizando palavras adequadas, utilizando a sua mente de forma positiva, para que possam transformar as suas vidas, para que possam correr atrás das suas conquistas. Vibremos por todos aqueles que têm colaborado com a Casa Nova Era, com a Casa Meimei, seja de que forma for a sua contribuição, receba a nossa gratidão, o nosso amor e o nosso desejo de que muito mais do que a prosperidade material possa envolvê-los, mas que a prosperidade espiritual esteja presente na vida de cada um. Pois aquele que entende e que respeita a necessidade do próximo e trabalha para modificá-la, com certeza tem muito a ganhar diante da espiritualidade maior. Queridos irmãos, agradecemos imensamente a oportunidade que nos concedem de adentrar ao lar de vocês. Que nesta noite especial possamos, através da sintonia que conquistamos, perpetuá-la por toda a semana, que possamos ter harmonia em nosso lar, em nossa família, em nosso trabalho, em nosso círculo de amizades. Que Jesus nos proteja, esteja sempre conosco, nos orientando, nos envolvendo e principalmente nos protegendo. Que assim seja, meus irmãos.